Aqui, corta. Flagrante de desrespeito. Além do despreparo, um vídeo mostra, acima de tudo, a falta de humanidade de um motorista de ônibus com um menino cadeirante. Após uma freada brusca, a mãe do garoto João Pedro, que tem uma doença não diagnosticada, machucou a mão ao tentar descer do ônibus com a cadeira de rodas. O motorista se negou a ajudá-la. Acompanhe o vídeo, solta o vídeo, vai. Não é questão de me aborrecer. Ele não me respeitou na hora que eu subi. Meu filho quase caiu da escada. Ele tem que descer para ajudar. Vai ter que descer, então eu chamo a polícia. Até a polícia. Meu nome é Nínive. E eu sou mãe de uma criança que é especial em cadeirante. Eu tô no ônibus 908. E quando eu fui ir lá, o motorista ele quase caiu. Eu machuquei minha mão batendo no ônibus. E agora eu preciso descer aqui em Realengo. Ele não quer descer para botar o elevador para funcionar e também não quer descer para me ajudar a descer com meu filho da cadeira. Eu estou pedindo para ele ativar o elevador, ele não quer e eu ativei o elevador está funcionando. Só que eu não posso mexer com isso. E ele não quer ajudar. E depois a empresa de ônibus vai dizer que a responsabilidade foi minha, que eu que desci com ele. Então a obrigação é dele descer. Sem ajuda de ninguém, necessita de um ônibus, um serviço público, porque nem transporte decente dão para essa mãe poder ajudar o filho. Coloca essa criança no ônibus e simplesmente essa criança é desrespeitada. Eu estou falando de uma criança por um motorista desumano. Ah, Fábio, mas é um caso isolado, você está falando de um motorista. Não, eu estou falando de um sistema, porque a culpa não é do motorista, a culpa é de quem deu emprego a esse motorista. A culpa é de quem não fez um teste decente, psicológico, sei lá o quê, para empregar esse camarada, que jamais poderia estar conduzindo a vida de pessoas num serviço público, dentro de um ônibus. Nínive, você está comigo? Alô, Nínive, no telefone comigo, fala comigo, Nínive. Boa tarde, Oi, querida. Fábio, boa tarde. O que aconteceu exatamente, Nínive, por favor? Fábio, ontem quando eu voltava com meu filho de um tratamento em Irajá, eu fiz sinal, né? O motorista ele até já estava com o ônibus parado no ponto. E eu me posicionei até a entrada onde tem o elevador e em momento algum ele desceu para me ajudar, para colocar o elevador para funcionar. Então um pedestre que passava me ofereceu ajuda, eu aceitei. E mal eu entrei no ônibus com o João Pedro, ele arrancou de forma que eu quase cheguei a cair com o João. Então eu pedi que ele parasse e ele se recusou, continuou dirigindo. As pessoas gritaram pedindo para que ele parasse e com muita dificuldade, depois de tanta insistência dos passageiros, ele parou, mas só me deu o tempo suficiente para prender uma única roda da cadeira do João. Então eu vim o percurso todo de Irajá até Realengo com ele preso somente em uma cadeira e de vez em quando uma senhora levantava para segurar a cadeira junto comigo por causa das curvas, para que a cadeira não saísse novamente do lugar. Que absurdo. Exatamente. Que absurdo, inacreditável. Nínive, você tem o nome desse motorista? Qual é a empresa? Você foi à polícia? Como é que está essa história? Quando nós chegamos em Realengo, no ponto em que eu precisava descer, novamente ele se negou a prestar o serviço e eu percebi que o elevador estava bom, inclusive eu testei, pedi que ele me ajudasse, ele nada fez, fingiu que não estava ouvindo, e aí a cobradora começou a falar que eu estava de pirracinha, de frescura, porque os passageiros estavam me oferecendo ajuda e eu não queria aceitar. Você de pirraça e frescura. Você ainda ouviu isso? Como se não bastasse. Tudo isso que você passou, toda essa dificuldade, você ainda se machucou a mão, me parece, se eu estiver errado aqui você me corrija. Quer dizer, como se não bastasse, você ainda foi ofendida moralmente. Exatamente, ela disse que eu estava de pirracinha e frescura. Então, quer dizer, eles tiram a responsabilidade que é deles e jogam para o passageiro, né, me ajudar. Então eu expliquei ao passageiro que não é que eu recuse ajuda, mas naquele momento a responsabilidade era deles, eles é quem tinham que me ajudar. Diante da recusa, eu liguei para o 90, comuniquei à Polícia Militar o que estava acontecendo e fui orientada a não descer do ônibus com o João e que eu aguardasse a viatura chegar ao local para que nós fôssemos todos encaminhados para a delegacia. Você foi à delegacia? Como é que ficou essa história? Eu fui para 33DP, que fica em Sulacap, que é a delegacia que atende aqui o bairro de Realengo e adjacentes. Lá o policial civil me ouviu,
né, ouviu tudo que eu tinha para falar. Uma senhora ficou comigo desde o momento que aconteceu o problema até a hora que nós saímos da delegacia. Ela ficou como testemunha, ela presenciou tudo. Inclusive, a cobradora chegou também a discutir com ela um pouco, querendo dizer que isso tudo era frescura, era invenção. E, para minha surpresa, Fábio, a cobradora é amputada, usa uma prótese, e dizer para mim que isso tudo é frescura. É deficiente físico. É deficiente física a cobradora. Quer dizer, ela praticamente disse para mim que é bom ser deficiente e que em momento algum não passa por sufoco, não passa por constrangimento na rua. Entendeu? Porque, em outras palavras, foi isso que ela me disse. Ô, Nínive, a linha 918, né? Bom Sucesso, Realengo, é isso? Isso, é Bom Sucesso Bangu. Ah, Bom Sucesso Bangu. Bom Sucesso Bangu. Agora, Nínive, me diz uma coisa aqui, o nome do motorista, você pode divulgar aqui. Qual é a empresa, hein, Nínive? A empresa é a Jabur. Jabur. Então, senhoras autoridades, proprietários da Jabur, eu peço uma nota, eu peço um esclarecimento o quanto antes aqui. E o nome do motorista? O nome do motorista, eu agora não me recordo, Fábio, exatamente, mas eu acho que é João Carlos. João Carlos. Então eu peço à empresa Jabur que se posicione o quanto antes. E eu peço também à Secretaria de Transportes, Secretaria Municipal de Transportes. Eu peço também uma posição da Prefeitura, porque isso não é um caso isolado, isso é um caso recorrente. E não tem prerrogativa para isso. Isso é constante. São idosos que são desrespeitados diariamente no transporte público. São crianças, são deficientes físicos. Eu já vi. Nínive, você me contou uma vez, inclusive, que tem motorista que não sabe nem manusear o equipamento, a rampa, para tirar o cadeirante dentro do ônibus ou para colocá-lo dentro do veículo. Não é isso, Nínive? Você me comentou isso uma vez, eu me lembro. Isso, Fábio, é verdade. Eu já por diversas vezes ensinei alguns motoristas a usar o elevador. Agora, um outro detalhe, Fábio. Os ônibus da Jabur, toda a frota deles hoje é adaptada, os elevadores estão em perfeito estado e é explicativo, não tem a menor dificuldade. Se o cara ele foi contratado para dirigir, no mínimo ele sabe ler. E na porta do ônibus, em frente aonde fica o controle do elevador, está ali desenhado. O botão verde faz isso, o botão vermelho faz aquilo, o preto faz isso. Quer dizer, no mínimo, se o cara não for instruído na empresa, que eles alegam que eles são instruídos, ele tem ali o adesivo para ler. Então é inaceitável uma desculpa dessa. Inaceitável. O problema não é esse, Nínive. O problema também, além do despreparo com o equipamento, que você está correto, mas o problema também é a falta de humanidade, a falta de respeito, a falta de sensibilidade, a falta de tudo. A falta de tudo. A própria cobradora também tem uma deficiência física e, no entanto, não teve a menor solidariedade, pelo contrário, debochou. Nínive, obrigado, dá um beijo no João Pedro. A gente vai continuar nesse caso, vamos cobrar uma posição da empresa Jabur, viu, Nínive? Um abraço para você, um beijo, Fábio, querida. Um abraço para vocês. Essa mãe é uma guerreira, minha gente. Eu conheço o caso dela aqui, fizemos inúmeras matérias aqui com o João Pedro, uma doença não diagnosticada, o garoto vive numa cadeira de rodas, sofre para burro, sabe? Aí o transporte público simplesmente exclui essas pessoas. Quer dizer, o equipamento existe para quê? Só para ver? Para que nós, pessoas normais, fisicamente normais, apenas possamos dizer, realmente, agora a lei está funcionando. Ora, bolas, não tem nem calçada para os deficientes físicos andarem nessa cidade. Nem calçada decente tem, nem rampa tem. Que país é esse? Que cidade é essa? Que cidade olímpica é essa, né, ó?